Saiu a nova pesquisa, a diferença entre Haddad e Bolsonaro caiu 6 pontos, era de 18 na semana passada, agora está em 12, 56% a 44% dos votos válidos. Mauro, da onde veio essa mudança? É uma queda significativa, mas a vantagem do Bolsonaro ainda é alta. As maiores diferenças, as maiores quedas de Bolsonaro foram observadas entre os componentes da classe média, com renda acima de 5 salários mínimos, entre os mais jovens, com escolaridade mais alta e com renda mais alta também. Nós verificamos que também por região, a principal queda foi na região norte, onde Bolsonaro perdeu 5 e Haddad ganhou 7. E em todas as outras regiões, Bolsonaro teve alguma, pelo menos, oscilação negativa. Sim, a diferença diminuiu em todas as regiões, mas especialmente na região norte e também na região sul. Bolsonaro perdeu 3 pontos e Fernando Haddad cresceu 4. Você vê alguma explicação para esse movimento, Canzian? Eu veria dois movimentos, né? Primeiro, o Bolsonaro começou a aparecer mais na campanha, eu acho que isso o prejudicou. No primeiro turno ele ficou muito no estaleiro por conta da facada, né? E ele não falou coisas que acabou falando agora no segundo turno que deve ter contado contra ele. Por exemplo, não ele só como filho, né? A declaração do filho de que poderia fechar o STF, etc. E no outro campo, o Fernando Haddad, eu acho que se afastou do PT, né? Ele apareceu mais com bandeiras verde e amarelas por trás, não foi mais para Curitiba, se manteve longe aí dos petistas que a população rejeita. Então eu acho que dois movimentos aí, favorável ao Haddad por iniciativa própria e o Bolsonaro voltando para a campanha, eu acho que acabou prejudicando mais do que ajudando. Olhando pelos gêneros, teve uma variação também significativa, né? Entre os homens, o Haddad cresceu de 32 para 35, enquanto o Bolsonaro oscilou para baixo de 58 para 55. Entre as mulheres, eles voltaram a ficar empatados, que em dado momento na corrida eles estavam também. Bolsonaro oscilou de 43 para 42, Haddad de 39 para 41%. Nós observamos que entre os homens mais pobres, no início agora da campanha, no segundo turno, Bolsonaro havia assumido a liderança e agora Haddad volta a crescer e empata com Bolsonaro nessa faixa dos homens mais pobres. As mulheres mais pobres continuam preferindo Haddad lidera ainda nesse segmento. Bom, no domingo passado, acho que para somar aí esse cenário que o Datafolha registra hoje, o Bolsonaro fez um discurso na Paulista por transmissão, mas fez, em que ele disse que opositores ou saem do país ou vão para a prisão. Isso também tem impacto no eleitorado, Canzian? Eu acho que sim, né? Porque você dizer que vai para a cadeia ou por exílio as pessoas que não concordam com você, num cenário em que até o Datafolha mostrou aí há algumas semanas que a grande maioria, imensa maioria da população brasileira acredita e quer a democracia, eu acho que pode ter pego muito mal para ele, né? E essa aproximação do Haddad com o Bolsonaro na reta final, eu acho até saudável que, se o Bolsonaro vier a ganhar, que a diferença seja não tão grande, porque ele se coloca ali com a responsabilidade também de ouvir o outro lado num eventual governo, né? Entre faixas de renda, tem também uma variação significativa, Mauro, na pesquisa, né? Entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, Bolsonaro caiu 6 pontos e o Haddad subiu 6. Isso é interessante, porque nas duas pontas das faixas etárias há uma mudança importante. Entre os mais velhos também, Bolsonaro caiu 4 e Haddad subiu 3. Isso, Bolsonaro passou entre os mais velhos de 54 para 50 e o Haddad de 31 para 34. Isso ocorre praticamente em todos os segmentos da pesquisa, essa troca de intenções de voto entre um e outro. Outro dado importante do Datafolha é a taxa de indecisos, né? Indecisos, brancos e nulos, que está somando 14%. É uma taxa recorde em segundos turnos nesse momento da campanha. Então nós temos hoje 8% de brancos e nulos e 6% de indecisos. Nós tivemos, por exemplo, em 89, 9% sem candidatos. E em 2010, também 9%. Em 2014, 10%. Agora está em 14%. Isso mostra que tem uma volatilidade do eleitorado ainda para se definir. Pode haver uma volatilidade, esses votos ainda podem migrar. No primeiro turno, nós tivemos uma taxa de brancos e nulos mais baixa do que em eleições anteriores, ou pelo menos na eleição de 2014. Isso daqui pode ainda provocar algum movimento nesse segundo turno.
No segundo turno, sempre votos válidos é assim, né? Se tem uma diferença de 6 pontos, aquele que cresce 1 tira 1 do outro, portanto, Haddad, para poder chegar a empatar, ele tem que crescer 6 pontos. Kanzian, você avalia que tem tempo para uma mudança nesse tipo? Isso é difícil a gente saber, né? Essa eleição tem trazido várias surpresas. Desde o início, o Bolsonaro está na liderança aí com uma parede, né? Tá difícil de furar isso. Mas eu acho que as próprias declarações dele, do pessoal da campanha dele, dos filhos deles, o prejudicaram nos últimos dias, principalmente na última semana. E agora a gente tem um fato novo aí, daqui até a eleição, né, que é a volta do Ciro Gomes, que teve 12,5% dos votos válidos no primeiro turno e que vai voltar. Vamos ver qual vai ser o discurso dele, se ele vai endossar a candidatura do Haddad abertamente, etc., que pode atrair alguma parte do eleitorado também para o petista aí, né? Você vê alguma sinalização na pesquisa de que tem uma possibilidade de mudança significativa? Olha, a sinalização é justamente essa variação, essa diminuição da diferença de 18 para 12. E o que ocorreu no primeiro turno, que foi um movimento muito brusco e rápido dos eleitores. Agora, se isso vai se repetir no segundo turno e para que lado, continua sendo um mistério, porque é uma eleição muito diferente de todas as outras.